Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vládia Goulart, eu sou pedagoga e também recentemente licenciada em artes visuais, além de ser atriz também há mais de 20 anos, né? E é por isso que na graduação teve a relação do teatro e da criança, que é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde a pedagogia da primeira graduação. E nas artes visuais eu tive como dar continuidade fazendo uma pesquisa prática com as crianças. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que foi essa pesquisa. O roteiro da apresentação, né? São apresentação, objetivos, estudo de campo, resultado e análise de dados, considerações finais e as referências bibliográficas. Essa pesquisa, como eu falei, é uma continuação da graduação, né? Que eu comecei lá na pedagogia. E o foco da autoria é o processo de criação da criança, a aprendizagem através da experiência e a criança como um ser de direitos, né? A aprendizagem através da experiência e a criança como ser de direitos são bases da educação infantil, né? Então, essas bases também foram trazidas para esse projeto, para essa pesquisa. Como objetivo geral, tivemos investigar o drama como um método de ensino na educação infantil e como objetivos específicos, desenvolver com as crianças uma apresentação teatral que as permita serem autoras, autônomas e conhecerem os elementos que fazem parte da linguagem teatral. Investigar os processos de transição da criança do jogo para a brincadeira, do teatro para o drama e analisar o processo de tomada de consciência da criança dessa transição jogo, brincadeira e teatro. Compreender a autoria teatral das crianças durante o processo de drama. Então, essa pesquisa foi feita baseada mesmo no processo, na experiência e na autoria das crianças, né, na linguagem do teatro. E aí, como procedimentos metodológicos, a gente trouxe como principal ferramenta, né, o drama como um método de ensino, né? O drama, ele é vamos dizer assim, uma metodologia de ensino teatral, né? Que ele se encaixa muito bem com a e esse drama, ele traz uma imersão na narrativa, a possibilidade da autoria da criança no processo dramático, ao se basear em um modelo que prioriza a processualidade. E também a pesquisa foi uma pesquisa cartográfica, né? Que nesse sentido o drama se articula muito bem com a pesquisa do método cartográfico, que por sua vez prioriza o processo ao mesmo tempo em que o pesquisador precisa estar imerso e atuante em sua pesquisa, né? Então foi um casamento bem bacana, o drama como um método de ensino e a pesquisa cartográfica no qual o pesquisador está inserido. E por que eu escolhi essa pesquisa cartográfica, né? Porque baseia-se no processo, né? No desenvolvimento do processo. O pesquisador está inserido dentro da pesquisa e eu sou professora da turma, né, em que eu fiz essa pesquisa. Então, eu tinha que estar também inserido na pesquisa, né, no processo. Não poderia ser um pesquisador olhando de fora, porque eu sou professora das crianças. Eu fui professora, né? Vamos lá. O drama como método de ensino. Para construir a pesquisa, me apoiei no drama como método de ensino. O drama é uma técnica teatral criada em países anglo-saxões e foi trazida para o Brasil pela Beatriz Ângela Vieira Cabral, né? E consiste em uma atividade criativa em grupo, onde os participantes experimentam diferentes papéis e a trama geralmente se desenrola a partir de um mistério. O drama, ele se divide em 4 convenções, né, que não são obrigatórias, mas que geralmente acontece em todos os dramas, né, que é o contexto ficcional, que é o tema de tudo que você vai fazer, o pretexto, que é o que vai iniciar, pode ser uma carta, pode ser um objeto, pode ser uma pintura, pode ser um poema, é algo que vai dar o start ali no drama. Os episódios, que são como se fossem os capítulos desse drama. Os episódios, eles podem ter uma continuação ou eles podem ser diferenciados, relacionados com o mesmo tema.
e a vivência de papéis, né, das crianças e também, principalmente, o professor personagem. Por isso que eu falei que casou muito bem o drama com a pesquisa cartográfica, porque o drama, o professor personagem, a pessoa que está guiando o drama, ela também está inserida dentro do drama. Resultado e análise de dados. A pesquisa cartográfica não se baseia na obtenção de resultados, ela tem um foco na processualidade. Isso é muito importante quando se trabalha com a educação infantil, porque a educação infantil ela não tem uma finalidade, ela é todo um que a gente tem de educar a criança como um ser completo. Né? Então, é tanto que a educação infantil não tem notas, a educação infantil não reprova, porque o objetivo não é o final, é o processual. E é justamente isso que a pesquisa cartográfica também traz, né? O contato das crianças com a linguagem teatral, a autoria do processo teatral, a aprendizagem através da experiência e a apresentação teatral que as crianças escolheram fazer no final. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês, né, desse processo de drama, como é que foi através de imagens. O pretexto foi o Geraldo. O Geraldo, ele foi inserido na sala, que é esse sapinho, e ele veio com um abraço mágico, né, que quando você abraçava ele, você se sentia melhor. Então ele passou um mês com as crianças na sala, para elas se familiarizarem com ele, né, e elas fizeram um grande amigo, todas as crianças com uma grande amizade com o Geraldo. E a partir de um determinado momento, as crianças começaram a levar ele para casa, né? Todo dia uma criança era sorteada e essa criança ia levar ele para casa. Em determinado momento desse drama, o Geraldo some. E aí que vai começar o mistério, porque ele some, fica a mochila e umas pistas dentro da mochila, fica um chapéu estranho também. E aí o drama vai se desenrolar todo em cima disso. A gente foi achando as pistas, né? E as crianças foram desvendando e foi muito bacana, elas foram desvendando tudo até chegar no telefone da pessoa que pegou o Geraldo, que essa pessoa que pegou foi meu marido, que também é ator e participou como que pegou ele porque tinha entrado na escola para ir me buscar e viu o Geraldo sozinho, triste, não sabia que ele tinha dono e levou para casa, né? Então essa foi a desculpa. E aí ele se desculpou com as crianças quando veio entregar, tá aqui, ó, as crianças, né, quando descobriram o telefone, a gente ligou para ele, as crianças pediram para ele trazer o Geraldo de volta, e aí ele trouxe, veio com violão, tocou com as crianças, e foi bem bacana todo esse processo de descoberta das pistas, até chegar, né, ao Diego, que pegou o Geraldo e veio devolver. E nisso, pessoal, algumas pistas foram feitas por mim, outras foram... O processo foi se desenvolvendo com a autoria das crianças. Elas deram a opinião dela de como elas poderiam fazer para achar o Geraldo. Elas sugeriram fazer cartazes e a gente fez, e colou na escola e colou no bairro. Elas sugeriram que a gente fosse na pracinha ao lado, rodar e perguntar às pessoas, levar o retrato falado que chegou dele, né? Em determinado momento chegou um retrato falado. Então, vários passos foram a autoria das crianças, e eu fui só mediando e organizando e fazendo essa coisa acontecer como a professora das crianças. E com o Geraldo para casa, elas tinham que fazer um desenho no caderninho do Geraldo que tinha dentro da bolsa, né? E aí foram alguns dos desenhos que a gente usou no processo, certo? E aí já utilizando a questão do desenho, das artes visuais inserida como uma forma de expressão da criança, né? Então, a todo momento, quando acontecia determinado episódio, acontecimento, eu pedi para elas desenharem como elas se sentiam. Esse desenho aí foi logo depois que o Geraldo sumiu, e elas colocaram, né, os sentimentos, né, dela no papel, através dos desenhos, que é uma coisa muito importante na educação infantil, é a expressão da criança através do desenho, né? E a gente estuda bastante para poder entender esse desenho, a gente conversa com a criança para poder entender, né, para que ela tenha voz, se expresse através do desenho. E aí foram alguns dos desenhos, isso aqui foi quando elas descobriram a pessoa que pegou o Geraldo, e elas decidiram escrever uma cartinha de agradecimento por ele ter devolvido o Geraldo. E aí tem algumas das cartinhas.
Isso aqui foi quando elas decidiram fazer uma apresentação teatral. Depois que tudo aconteceu, nós fomos conversar sobre o processo, fizemos uma roda de conversa, e aí eu perguntei a elas o que era teatro, onde a gente fazia teatro e tal, aquela coisa toda, a roda de conversa, e acabou saindo essa vontade de se fazer um espetáculo, né, uma apresentação teatral sobre o drama do Geraldo. E isso aí foram as crianças participando no processo de construção do cenário. Elas escreveram um roteiro, entre aspas, porque a gente fez um passadão do que aconteceu na conversa, e elas foram me dizendo as coisas e eu fui inserindo as cenas a partir do que elas me falavam. E a gente acabou construindo 7 cenas, se eu não me engano, para poder desenvolver, né? Essa pesquisa foi feita, pessoal, com as crianças em dezembro de 2019, tá? Eu esqueci de falar. Foi feita em dezembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Graças a Deus que eu fiz antes, porque eu só ia concluir minha graduação, né, ano passado. Eu concluí em dezembro do ano passado. E aí eu fiz logo porque eu precisava de uma turma que fosse do começo ao fim com o processo. Então eu comecei em agosto e terminei em dezembro de 2019. E os cenários, elas que sugeriram os cenários, elas que sugeriram quais personagens iriam aparecer, elas que falaram tudo, todo o processo foi autoral das crianças. Eu estava ali apenas para mediar e orientar. Esse aí é o muro das crianças que elas fizeram. Eu apaguei o nome da escola. É uma foto da apresentação já. A meninas representando as crianças da sala. Essas fotos foram autorizadas pelos pais, tá, pessoal, para serem colocadas na pesquisa. E aí tá, a gente faz de conversa, que é uma coisa que eu faço muito com eles. Eles indo passear na pracinha para procurar, passear não, ir na pracinha para procurar, perguntar às pessoas se viram a pessoa que levou o Geraldo. E essa cena aqui é quando o Diego vem tocar, devolver o Geraldo e tocar violão para elas. E aí no final, onde elas, né, bateram palma e tudo. E essa apresentação foi assistida por outra turma da mesma idade deles. Né, as considerações finais. São totalmente capazes de serem autoras do seu processo teatral. Isso depende de como a gente leva, de como a gente media e qual tipo de método que a gente está... Desculpa, pessoal. Qual tipo de método que a gente está utilizando, certo? Para poder fazer esse processo teatral com as crianças, né? Não devemos subestimar as crianças com textos e falas prontas, né? Isso acontece muito na educação infantil. Não se coloca a criança como centro do processo, como autora, porque acha que ela não é capaz ou porque é mais fácil dar uma coisa pronta, né? E aí, às vezes, fica até meio constrangedor, porque as crianças, às vezes, não querem participar, às vezes choram, às vezes não falam nada. Então, uma coisa importante, a gente não fez falas, porque as crianças passaram por todo esse processo do drama, então elas sabiam o que falar. Não foi feito falas, a gente construiu só uma sequência de fatos e elas foram desenrolando lá no tempo delas, né? As falas e os acontecimentos e tudo. Foi uma pesquisa marcante tanto para as crianças como para mim, como pesquisadora, que aprendi muito. A pesquisa cartográfica permite uma imersão do pesquisador, onde ele trabalha com os objetos da pesquisa e ao mesmo tempo é transformado por eles, que eu acabei de falar que aprendi bastante com essa experiência, né? Espero que esta pesquisa abra espaço para os educadores perceberem o teatro na educação infantil com novos olhares, porque é o que eu falei anteriormente, né? Muitas vezes os educadores não, quando vai trabalhar artes na escola, foca-se mais nas artes visuais em si, mas se esquece das outras linguagens, o teatro, a dança, a música, até mesmo porque os pedagogos, eles não têm tanto conhecimento sobre essa área, sobre essa linguagem que é a arte, né? Na faculdade a gente não tem tanto aprofundamento. E aí eu espero que essa pesquisa traga esse novo olhar, né? Essa oportunidade de os educadores poderem ver o teatro com outros olhos na educação infantil. Não só na educação infantil, como no ensino fundamental 1 também. E aí, algumas das referências.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da pesquisa. Muito obrigado por assistirem e tchau.